Vamos falar então sobre PCR. Vamos lembrar que a PCR ela é fase dependente. Ela apresenta inicialmente aí pelo menos 3 fases. Uma primeira fase que é uma fase elétrica, que são os primeiros 5 minutos aí do início de uma PCR, né? Então, inicialmente uma PCR de origem cardíaca, ela presume-se que o paciente evolui com uma arritmia e desenvolve-se uma PCR num ritmo chocável, uma fase elétrica nos primeiros 5 minutos da PCR. Depois que essa fase elétrica ela acaba, ou seja, o coração está lá apenas fibrilando, ele apenas tremula, ele não tem contração efetiva. Ele apenas tremulou, ele impede que o próprio coração receba oxigênio. Então, um coração que tem pouco ATP, tem pouco oxigênio, pouca glicose, recebe pouco sangue, ele também não consegue ficar fibrilando por muito tempo. Daqui a pouco, o coração também falha. E aí nós temos a evolução dessa PCR, que era inicialmente num ritmo chocável, para um ritmo não chocável. Olha que interessante. Uma PCR que começa, que a gente atende essa PCR num ritmo chocável, ela tem 6 vezes mais chance de êxito no retorno da circulação espontânea do que uma PCR que se inicia em ritmo não chocável. Olha que dado importante. Quando uma PCR é iniciada em ritmo chocável, quando está lá em TV sem pulso ou uma fibrilação ventricular, a gente consegue chocar esse paciente, consegue dar os cuidados para ele, fazer antiarrítmicos se for necessário. A chance de sobrevivência desse paciente é 6 vezes maior do que aqueles pacientes que se iniciam em ritmos não chocáveis. Então é muito importante a gente valorizar o tempo-resposta que nós temos quando identificamos uma PCR, porque esse tempo é de 5 minutos, né? Os estudiosos consideram aí que a cada 1 minuto de PCR você perde 10% de chance de sobrevivência. Então, em 4 minutos você já não tem mais oxigenação cerebral nenhuma. Então é muito importante a gente fazer uma intervenção rápida, abrupta e adequada para os nossos pacientes. Quando essa fase elétrica não é respeitada ou não sofre uma intervenção nesse processo, a gente já evolui para uma segunda fase, que é uma fase hemodinâmica. E nessa fase hemodinâmica, que vai lá do 5º até o 15º mais ou menos minuto de PCR, a gente já evolui com um ritmo provavelmente não chocável, porque o coração ficou já há mais de 5 minutos sem receber oxigênio, portanto um ritmo não chocável, seja uma atividade elétrica sem pulso, né, o AESP, ou uma sistolia mesmo, que não tem nem contração, nem atividade elétrica, não tem nada. Então, se o paciente chegou nessa fase, muito provavelmente o que a gente pode fazer para esse paciente é a correção da causa da parada. Então, o que levou esse coração a parar? Poxa, foi uma hipóxia, foi uma hipovolemia, né? Foi algum distúrbio de um pneumotórax, enfim, relacionado a trauma. Então, a gente precisa corrigir a causa da parada para que a gente possa ter sucesso na ressuscitação. Senão, a gente vai ficar lá reanimando o defunto e sem êxito nenhum, né? Agora, quando nada é feito, mais ou menos a partir do 15º minuto, o paciente já evolui numa fase metabólica, onde o paciente teria uma chance real de sobrevivência caso a gente fosse intervir num paciente que estaria hipotérmico. Então, os pacientes que estão hipotérmicos são aqueles que são mais beneficiados de uma RCP prolongada, né? Então, acima de 15 minutos, 20 minutos, meia hora de parada, meu amigo, você vai intervir num paciente, se ele tiver hipotérmico, a chance de sobrevivência dele é boa, né? A gente tem relato, por exemplo, no livro do Grau de São Paulo, é um livro de APH, né? Que o paciente foi ressuscitado e depois de 1 hora de submersão no rio Tietê, se eu não estou enganado, e depois que retiraram o paciente do rio, depois de 1 hora dentro da água, ainda fizeram mais 1 hora de RCP nesse paciente e ele teve alta sem sequelas. Tá? O paciente teve o seu nível neurológico preservado aí em virtude da hipotermia. Nessa mesma imagem, para quem está vendo a gente pelo YouTube, né, você do Instagram não está vendo, mas você deve conhecer, nessa mesma imagem a gente tem as cadeias de sobrevivência, né? Então, a cadeia de sobrevivência do intra-hospitalar e a cadeia de sobrevivência do pré-hospitalar. E o que a gente entende é assim, que na cadeia do intra-hospitalar é muito mais importante você ter uma equipe que acompanha o paciente e evita que ele entre em PCR,
que seria a vigilância e prevenção, do que uma equipe altamente qualificada, especializada em realizar uma ressuscitação cardiopulmonar. Nos pacientes, veja, dado estatístico, dados do ACLS, da 5ª edição da Barbara Allert, tá? Então, se você pega um paciente hoje que entra em PCR, se ele for num ritmo chocável e for desfibrilado no primeiro minuto, a chance de sobrevivência dele é de 58%. Tá? Uma chance gigante de sobrevivência. Agora, se ele for desfibrilado depois do 3º minuto, a chance já cai pela metade quase, já vai para 33% de chance, 1/3 de sobrevivência desse paciente que em ritmo chocável dele voltar. Agora, olha que engraçado. A maior parte dos pacientes, tanto no ambiente intra-hospitalar quanto no ambiente pré-hospitalar, vão evoluir para PCR em ritmos não chocáveis. Eles vão acabar evoluindo o PCR em ritmos não chocáveis. Então isso é um dado muito relevante também para a gente poder pensar um pouco o nosso conceito de RCP, né? Ah, todo RCP tem que dar choque e tal, não sei o quê. Não, existem critérios, existem momentos adequados para você poder fazer a desfibrilação e momentos adequados para você simplesmente manter uma RCP contínua e garantir suporte de vida para ele através de drogas, via aérea e tudo mais. Tá? Então, as cadeias de sobrevivência elas diferem um pouquinho do intra-hospitalar para o pré-hospitalar. No intra é muito importante o conceito de código amarelo, né, que seria vigilância e prevenção. E assim, a coisa pode parecer banal, cara, mas é verificar sinais vitais. Entendeu? Você tem que verificar sinais vitais do paciente enquanto ele tem, né, enquanto ele está vivo, porque depois não adianta mais. Então, buscar ali alterações da frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória, pressão arterial, são sinais vitais que vão me dizer se esse paciente pode estar evoluindo, por exemplo, com choque séptico, se esse paciente pode estar evoluindo com uma insuficiência respiratória aguda, se esse paciente está evoluindo com uma insuficiência cardíaca, com uma arritmia. Então, são poucos dados, cara. Isso aí quem faz na enfermaria, é auxiliar de enfermagem, na UTI é técnico de enfermagem, entendeu? Então, a gente precisa ter um pouco de noção de que a prevenção é o principal remédio contra a PCR, seja em qualquer cenário, qualquer faixa etária, qualquer atividade, tá? Pensando isso no ambiente intra-hospitalar, né? Agora, no pré-hospitalar, você não tem como prevenir, né? Não dá para impedir que as pessoas no pré-hospitalar, não dá para prever que as pessoas no pré-hospitalar vão evoluir com eventos cardíacos ou cardiológicos, enfim. Então, nesse ambiente pré-hospitalar, a gente já precisaria de um reconhecimento rápido dessa PCR e o acionamento do serviço médico de emergência, né? Então, no nosso caso aqui, na região de São Paulo, o SAMU 92 ou o Bombeiro 93 teria condições de fornecer um suporte avançado de vida, o bombeiro através do grau, para esses pacientes em PCR, em parada cardiorrespiratória.